Olá, eu sou o professor Xavier e você está no meu canal Teodidatas. Neste vídeo aqui, nós vamos estudar as ideias de revelação, inspiração e iluminação. E, na verdade, eu entendi por bem gravar esse conteúdo específico, trabalhando esses conceitos de forma mais detalhada, em razão do vídeo anterior, o vídeo no qual eu tratei sobre a inspiração e a inerrância das Escrituras. Porque na parte em que eu trabalhei a inspiração, eu mencionei a diferença da inspiração específica do Espírito Santo, né, aquele processo específico do Espírito Santo sobre o autor bíblico, com a noção corriqueira, comum, cotidiana que nós temos de inspiração. E até mencionei que nós podemos ser inspirados ao expormos algum conteúdo da Escritura, inspirados até pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, preferencialmente, mas não e jamais no mesmo sentido da inspiração que estava sobre aqueles homens que produziram a Escritura. Quando nós pensamos nesse segundo momento do nosso relacionamento com as Escrituras, além de nós pensarmos a partir dessa ideia, dessa noção corriqueira de inspiração, nós também podemos trabalhar com a ideia de iluminação. E aí aqui então entra esse terceiro conceito, esse terceiro conteúdo. Então, a revelação, a inspiração e a iluminação dizendo respeito a nós, né, ao nosso contato com a Escritura, na verdade, a atuação do Espírito Santo em nós, nos iluminando para compreendermos a Escritura. Então, esse aqui é uma espécie de complemento dos dois vídeos anteriores, o vídeo sobre Cristo e a Bíblia, né, da palavra viva à palavra escrita, e depois, especialmente, o vídeo sobre inspiração e inerrância das Escrituras. Tá? Mas então, indo para o nosso conteúdo, que eu já antecipei um pouquinho aqui, nós vemos uma correlação cronológica, quer dizer, um desenvolvimento dessas ideias no tempo. Primeiro nós temos a revelação de Deus. Depois nós temos relacionado essa revelação para o registro dessa revelação, a inspiração. A inspiração então é uma atividade do Espírito Santo sobre um homem que vai fazer o registro. Então aí nós temos a inspiração naquele conceito, naquele sentido restrito, né, não naquele sentido amplo que eu trabalhei no outro vídeo para comparar. E aí por fim nós temos a iluminação, revelação, depois inspiração e por fim iluminação. A revelação, ela diz respeito ao próprio Deus, começando pela revelação então. A revelação diz respeito ao próprio Deus. Deus se revelou, Deus se manifestou. Então, a revelação ela está relacionada a eventos, a atos de Deus na história. Tá? Isso é mais evidente quando nós pensamos em termos de revelação geral, tá? Ou melhor, desculpa, isso é mais evidente quando nós pensamos em termos de revelação especial, esses eventos, essas manifestações de Deus mais claras, mais evidentes. Mas nós também temos a revelação geral. Então, quando nós falamos na revelação de Deus, nós temos duas ideias aqui: a revelação geral e a revelação especial. Eu já abordei isso de passagem em outros vídeos, mas aqui nós vamos abrir uma janela e no próximo vídeo eu vou falar sobre revelação geral e revelação especial de Deus, tá? Mas nesse vídeo aqui, em especial, quando eu falo dessa manifestação de Deus nesses eventos da história, eu estou falando mais propriamente de revelação especial ou da revelação especial, tá? Então na revelação especial, nós temos Deus se revelando a determinados homens de forma específica e nós temos nesse sentido a revelação de Deus a um povo, né, o relacionamento de Deus com o povo de Israel. Tá? E nessa perspectiva da revelação especial, Cristo é o ponto culminante do processo de auto-revelação de Deus na história. Tá bom? E aí a Bíblia ela é o registro dessa revelação especial. Tá? O que nos leva imediatamente à segunda questão, a questão da inspiração. Tá? Então, Deus se revela, especialmente pensando em termos de uma revelação especial, e aí então
para que haja o registro escrito desta revelação de Deus, é que tem essa nossa segunda ideia, existe essa nossa segunda ideia, que é a inspiração. A inspiração, então, é uma atividade do Espírito Santo sobre a pessoa que vai registrar a revelação de Deus. A pessoa pode ser, inclusive, o destinatário da revelação, ela recebe a revelação, mas ela também é inspirada pelo Espírito Santo para registrar essa revelação. Ou a revelação de Deus está acontecendo, né? Deus está se manifestando em eventos de forma miraculosa, Ele mesmo está falando, Deus está se manifestando na pessoa de Jesus, e aí o autor será inspirado pelo Espírito Santo para registrar a revelação. Assim funciona a inspiração. Normalmente, né, a revelação normalmente a inspiração ela está associada diretamente à revelação. Como eu falei, às vezes a pessoa pode estar sendo o próprio destinatário, a pessoa foi, né, sempre no passado, tá? Isso não se repete na história. A pessoa pode ter sido o destinatário da própria revelação e foi objeto também de inspiração pelo Espírito Santo para registrar a revelação. Mas algumas vezes pode ter havido algum distanciamento temporal. Tá? Então, por exemplo, Moisés, ele tanto foi destinatário de revelação e foi inspirado para registrar aquela revelação que ele estava presenciando, testemunhando e até mesmo recebendo, mas ele também foi inspirado para registrar eventos que ele não testemunhou, mas Deus se revelou na história, né, antes de Moisés. Então, desde a criação, o relacionamento com Adão e Eva, Enoque, Moisés, Abraão, Isaac e Jacó, etc., Moisés foi inspirado para registrar aqueles eventos que ele mesmo não presenciou. Tá? Como que esses eventos chegaram a Moisés? Por tradição oral, que é a hipótese mais cogitada, por documentos escritos, né? Essa é uma possibilidade também que é interessante de explorar, mas eu não vou fazer isso aqui. Como que esses documentos chegaram a Moisés é outro problema. O fato é que Moisés foi inspirado para registrar aquela revelação. Da mesma forma, se nós pensarmos nos evangelhos, no livro de Atos, né? Os evangelhos registram a vida de Jesus. Né? A revelação de Deus estava ali, em Cristo, mas Deus inspirou os autores dos evangelhos, os evangelistas, para depois de algum tempo registrarem aqueles eventos, registrarem os eventos relacionados à pessoa de Jesus. O livro de Atos também, no livro de Atos aconteceu revelação do Espírito Santo e Lucas, juntamente com Paulo, provavelmente, foi inspirado para escrever aquilo, registrar aquilo, somente algum tempo depois. E assim por diante. Tá? Então, nós temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática, ou como nós vimos no vídeo anterior, a Bíblia como a nossa única e inerrante regra de fé e prática. Então, a Bíblia, o cânon, né, as escrituras, é que estão diretamente relacionadas a essa ideia de revelação, ou melhor, de inspiração, desculpa. Então, essa inspiração, essa atividade especial do Espírito Santo, aquela de que eu tratei detalhadamente no outro vídeo, ela diz respeito ao fechamento do cânon, ela diz respeito aos livros que nós temos na Bíblia, nas Escrituras. Tá bem? E aí, por fim, não podemos confundir, às vezes pela similitude de ideias, as pessoas podem até confundir. Por fim, primeiro nós temos a revelação, depois nós temos a inspiração relacionada à revelação, aí nós temos a iluminação. Então, a última ideia a ser trabalhada aqui é a iluminação. A iluminação agora é a atividade do Espírito Santo sobre os receptores da mensagem. Então, a iluminação é uma atividade do Espírito Santo sobre os destinatários da mensagem, sobre aqueles que estão lendo a mensagem escrita, para que essas pessoas possam compreender a mensagem e não apenas compreender essa mensagem espiritualmente, né? Trata-se de uma compreensão espiritual, mas receber a vida, serem objetos da comunicação da vida espiritual de Deus. Alguém pode se aproximar das Escrituras até compreender alguma coisa, né? Compreender registros históricos dos Evangelhos, por exemplo, né? Até mesmo do livro de Gênesis ou dos outros livros do Antigo Testamento. Alguém pode se aproximar da Escritura, pode até compreender os enunciados, as proposições que estão ali, mas
Se o Espírito Santo não iluminar aquela pessoa, a iluminação, aquela pessoa não terá compreensão espiritual do que está escrito ali, e o que é mais importante, aquela pessoa não terá a comunicação da vida de Deus por meio das Escrituras. É isso que acontece conosco hoje. Quando nós nos aproximamos de Deus por meio da Bíblia, isso somente é possível por causa da iluminação, desse agir do Espírito Santo em nós. Tá? Sem a iluminação, sem o agir do Espírito Santo, nós nos aproximaremos da Bíblia apenas como um livro. E o fato de que a partir do século XIX em especial, né, já um pouquinho antes esse movimento começou, mas especialmente no século XIX, o liberalismo teológico passou a tratar a Bíblia como um livro qualquer. Isso mostra que nós estamos falando de pessoas sem iluminação do Espírito Santo, trabalhando a Bíblia, trabalhando até de forma acadêmica, de forma erudita. Né? Veja que é uma ideia que se explica a si mesma. Se a pessoa ela considera a Bíblia como um livro qualquer, isso é evidente que ela não está debaixo da iluminação do Espírito Santo, porque ela já rejeitou a iluminação do Espírito Santo, ela já rejeitou a fé. Talvez ela até já tenha sido iluminada e tenha abandonado a ortodoxia cristã. Isso aqui é uma ideia muito interessante, é uma questão muito interessante, diz respeito ao cair da fé, à apostasia, né? Mas eu não vou aprofundar isso aqui. Então, revelação, o ato de Deus na história, ou os atos de Deus na história, né, específicos, a inspiração para que haja o registro da revelação e a iluminação para que depois os destinatários do registro escrito possam compreender espiritualmente e receber vida por meio daquilo que foi revelado e daquilo que foi registrado por meio de inspiração, iluminação. É o que acontece conosco hoje. E aqui, para encerrar, uma correlação interessante com o próprio nome do canal. O nome do canal, Teodidatas, né, aprendizes de Deus, didatas de Deus, ensinados de Deus ou por Deus, que é uma expressão que Paulo utiliza uma única vez, ela aparece uma única vez em todo o Novo Testamento, lá em 1 Tessalonicenses 4:9. Teodidatas está diretamente ligada a essa ideia de iluminação. Paulo usa em 1 Tessalonicenses 4:9, mas Jesus usa as mesmas palavras combinadas nessa palavra grega, né, nessa única palavra grega composta, lá em João 6,45, citando a profecia de Isaías 54, ele diz: todo aquele que é do Pai virá a mim, porque está escrito nos profetas, e serão todos didatas de Deus. Então, essa ênfase sobre a atuação do Espírito Santo nos iluminando para aprendermos sobre Deus por meio das Escrituras, sempre por meio das Escrituras, e não acrescentando nada às Escrituras, porque elas são a nossa única e inerrante regra de fé e prática, é o que me inspirou, naquele segundo sentido, né? É o que me inspirou ao nome do canal, para o nome do canal. Tá bem? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha sido tanto instrutivo quanto edificante. Se foi esse o caso, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos em Cristo, de se inscrever no canal também para continuar recebendo conteúdo como esse e de deixar o seu comentário. Isso sempre é muito importante. No próximo vídeo, então, eu vou trabalhar as ideias de revelação geral e revelação especial, que, embora eu já tenha trabalhado em alguns vídeos aqui no canal, vou fazer um vídeo específico sobre esses dois conceitos. Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.